Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje vamos chegar à palavra da conclusão dessa conferência. Durante essa conferência nós vimos vários aspectos referentes à igreja. E ainda nessa conferência nós vimos o que nós somos de acordo com a Bíblia. Deus dá importância à realidade espiritual. Ontem vimos 3 realidades espirituais que a igreja deve ter. A igreja deve ter a realidade do reino, a realidade do corpo e a realidade da noiva. Ongeleka inokala inochilicho uhamba, inokala ochilicho ndaka, inokala ochilicho uhamba, inokala ochilicho mutaini sano umulaleki. Vimos como Cristo deve ser o centro, porque Cristo é aquele que nos une. E aí, antes de entrar especificamente no encargo dessa manhã, nós vamos ver sobre a questão do nome da igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Bíblia é a nossa referência. Nós não devemos ir além nem ficar aquém. Primeiramente, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Esse versículo diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que ongalo la kalunga lo mu Corinto, o kovaya purwa mu Cristo Jesus, o vaifanwa no vayakuki pamenava aveshe avakuile e kwapo le tina lo mwene wetu Yesu Kristo
menele atisedavo no tetu. Aqui, ele chama a igreja de Igreja de Deus. Tunapata tikucha pada tikucha ongereka ya kalunga. Apangana baba kuwa ongereka yaho. Quando diz Igreja de Deus, não é que o nome seja Igreja de Deus. Apasine yacho ongereka ya kalunga inashara kucha jina taitiwa ongereka ya kalunga. Apatina baba ongereka akuti yengine malitiwa ongereka ya kalunga. Ele está falando que a igreja pertence a Deus, é de Deus. Otapo pikucha ongereka oyakalunga. Que Deus é o conteúdo dessa igreja. Kalunga yemene oyemwene ongerekai. Os irmãos estão compreendendo? Quando diz Igreja de Deus, não é nome. Ele está falando a quem pertence e qual é o elemento constituinte da igreja. Agora vamos ver Romanos 16, versículo 16. Esse versículo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Kuntila panenipo nefimano komilungu liapuki omangalo akitusa otae mukundu. Aqui as igrejas são chamadas de igrejas de Cristo. Apadakuti engereka da kalunga. Você vai dizer, mudou o nome? Era igreja de Deus, agora virou igreja de Cristo? Não, isso não é nome. Kulingina nao tetepenye wakati wa ongereka ya Kristo. Kwa moto na kuti ongereka ya kalunga. Wewe toki plane kuti anonga ita kwa ya Kristo ya kalunga nao kashishe tina. Omuntu umwe alipuza kuti yanenge chisheka senjalali abama kuti ongereka ya huko. Abama kuti ya Kristo otipukoja heni na para dele kuti yele tufauna bomugalo. Aqui nos mostra que a igreja também pertence a Cristo. E Cristo é o elemento constituinte da igreja. Agora vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Amadate bai batu katera mo Tesalonika wote to sikapitero to verisho yote. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo na Silvanus na Timoteus okeonga lo Tesalonika lili mukalunga ke no mwene Yesu Kristo si epilomenda kunye no mbili. Daí você diz, mudou o nome de novo, agora é a igreja dos Tessalonicenses? Não, aqui fala que a igreja é constituída por homens que são os Tessalonicenses, porque Paulo estava falando para a igreja de Tessalônica. Inya ongutu ongutu anochaulika kuchanga ongereka oba Tesalonika okumwa obalingo ongereka Kimegalema kipokyo kuti oba Tesalonika abalingo ongereka maji kubuliro ongereka oba Tesalonika abali mundo. Então nós podemos ver aqui igreja de Deus, igreja de Cristo, igreja dos Tessalonicenses
E aí, no caso, por exemplo, aqui de Cunenenses, eu não sei como é, mas igreja dos Cunenenses. Tetoto tukuta fortaleza meu capiteli otete ongereka ya Kalunga, ongereka ya Kristu, ongereka ya Tesalonika mara na tutikuta ongereka ya Wakuneni na tuchikawa. Era bana baba kuti ongereka ya hukumu, ongereka ya Kristu, ongereka ya Tesalonika, ngene bado tukubuya kuti ongereka ya Wakuneni. Então você pode ver, isso aqui não é nome. Ele descreve como a igreja é composta, qual é o conteúdo e a quem pertence. Ongere como itumbulilwa no kuti mene watu wa ingresa yo oyoye we ikalapi. Então nós podemos ver, a igreja pertence a Deus, a igreja pertence a Cristo e a igreja também pertence a nós. Podemos ter quando assim, mas a gente ongereka o teu gastador gatish. Ongereka yo mene otakutingo yo ya Kalunga, ongereka yo ya Kristo, ongereka yo yetu no. Para kile kona wanawa maki pote kuti ufunginika kuti ongereka ya huku, ongereka ya Kristo, ongereka yetu tukeitale. Então, na Bíblia podemos ver, como também ontem o irmão João se mostrou, a igreja não tem nome. A Bíblia não dá nome para a igreja. Ongereka ombi perini yanje tina kongeleka. Ande muketi kumwike na ando kutikola na okucho Biblia kaya lukile enina ongeleka. E agora, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Só a primeira frase. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Igreja em Éfeso não é nome. Fala da igreja que está em Éfeso, diz onde está localizado, mas não é nome. Ongereka itumbenina, ongereka itumbulilwa pochilongo apa ikala, aitumbulilwa ongereka ya huku pochilongo jogati. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós seguimos a Bíblia. Se a Bíblia não dá nome, é porque não precisa de nome. Mas inkananyo o Biblia kaya bagere penina yo ingresa na ngeka do bondola tuluke o ingresa enina bibageni. Tá bem? Compreenderam? Sim, nós seguimos a Bíblia. Não precisa de nome. E é claro, algumas vezes você tem que caracterizar, né? Por exemplo, igreja que está em Calueque. Por exemplo, você sabe, a se refere aos filhos de Deus em Calueque. Mas isso não quer dizer que seja nome. Otusisi kucha ongereka ili mokalueke bala kucha tipe tinali limwe kapenange okutera ne wojojo kuti akama tukopi mokalueke okupo pe kuti ongereka mokalueke
mas cada sukira ali kuda indina to yilu gebali oguti balongereka yomogaluke wapo. Amém. Porque estamos falando de realidade, certo? Igreja é igreja. Ponto final. Se Deus não dá nome, nós não damos nome. Porque é questão de realidade. Bom, hoje de manhã, nosso encargo é ajudar os irmãos e irmãs a compreenderem o que é realidade espiritual e o que é que nos dá discernimento espiritual. Essa é uma mensagem que possui profundidade. Espero que todos estejam abertos no Espírito para compreenderem. Quero que vocês ouçam no Espírito. Pasa kombingoku uliwa kubelela uliyo alikala wino ando kupulukana tepopike point obanva popi na sokofiko kunano banva popi une aba popi no aba popi kaba patele kwa ni kupulukana anakamani kupulukana na pite pete kwa na pia ni kala kwa wali. Ok. Sim. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, a parte inicial. Quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a realidade. Amém. Gere winya genge teuya omepo yoshiri oyotai mutwala moshiri aishe. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Hado like vaendele kwa wanesa kapitelo 16 overisho milongo mbaina na tu fio milongo mbali nane. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dele epibodaliuya. Dele opolili paife. Obairikani basiri. Tabairikana tate momepo. Momepo nomo shiri. Osesi tate ala awatabe mwirikana bakaleba ja ngaha kalunga omepo na awatabe mwirikana obo belo kumwirikana momepo nomoshi. E toda vez que fala de verdade, lembre-se, é realidade. Alushesha wa utoshita la yiko oshiri e yoben goja na ombibe. Apeo tinamo de helo de kama oti kiri ya to tiri.
1 João capítulo 5, versículo 6. A última frase. 1 João capítulo 5, versículo 6. A última frase. Epitele wanisa wateteshi kapiteli oshiti tano verise ohamano. A última frase diz o seguinte: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a realidade. Não, 1 João capítulo 5, versículo 6. A última frase do versículo 6. Oye tu ou eu ia momeva no mohonte Yesu Kristo sindere a momeva aeke dere ne o momeva no mohonte. 6 é a última frase. O Espírito é a realidade. Okay. No mepo oye tu temu hepo urula osesi omepo oye oshiri. Precisamos compreender que, aos olhos de Deus, tudo que é espiritual tem uma realidade. Mamatatu obelishe oyalweyali ya okuchane asheshe iko amono shina oshiri ta maombi peri oshino shiri eyoshiri. Otipoka tio etiti mo Biblia tetiri tino otiri to mokati ko tiri. Muitas vezes nós damos atenção à aparência, mas Deus dá atenção à realidade espiritual. Lua puxe ohati tabele no kutala esituete no mesho. Malakalunga e ohatale no kuitavela esishiri moshiri. Era bona tikimwe odvetu talela kutala no baibo ngeni tumona masihuku tala moti mediti moti mutimamo. Vimos que o Espírito é a verdade, é a realidade, então a realidade espiritual tem tudo a ver com o Espírito em nosso interior. Evangelho de João capítulo 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente aquilo que é gerado pelo Espírito Santo é espírito e é espiritual. Digamos que eu e Enoque, nós dois estamos fazendo uma mesma coisa, mas eu estou fazendo na carne e ele está fazendo no espírito. Por fora, nós estamos fazendo a mesma coisa, mas por dentro, aos olhos de Deus, nós estamos fazendo coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, por fora estamos fazendo a mesma coisa, mas aos olhos de Deus, o que eu estou fazendo é carne. Deus não dá valor nenhum, mas o que o Enoque está fazendo é espírito, e diante de Deus tem valor.
mara mesho akalunga otamona kucha ngati oshironga chitalongo menilae oshopambelela tudiwote kucha otuli kushironga nengono dia mara akalungile shivanula lero bona obantu bokutalana lero dokujoga kawama wanda ngati masihu kuti nabatala mu mitima jo ulwejo kuti omukoma undaba otilinga jo bayi nanda kutiwa undapelo no kono nene tidubwa kijashibiri olibadawo. Somente aquilo que está no Espírito Santo tem realidade espiritual. No eterno que se oeli pamepo oengena omepo yoshi. E quando você faz algo no Espírito, o que você faz é apoiado, é sustentado pelo Espírito Santo. Mas se você faz na carne, o Espírito Santo não apoia você. Se eu estou fazendo algo espiritual e eu estou me afastando do Espírito, isso que eu estou fazendo se torna letra, se torna simples forma e acaba morrendo. Se você faz algo que não é orientado pelo Espírito Santo, o que você faz não tem realidade espiritual. Somente as coisas em que o Espírito Santo nos guia têm realidade espiritual. E o Espírito Santo é que executa as coisas espirituais. Como o Espírito Santo faz algo e aí isso é realidade, daí a pessoa que toca nessa realidade ganha vida. Continuando com o exemplo, se eu e Enoque estamos fazendo a mesma coisa, eu faço na carne e ele faz no espírito, quando as pessoas tocam nas coisas que eu faço, não acontece nada. Mas quando as pessoas tocam no que Enoque está fazendo, ganham vida. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, a importância de nós exercitarmos o nosso espírito e vivermos no espírito.
Vamos ver o que o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, nos ensina a respeito disso. Primeiro João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ei, yakalapo okuja kerovero oteuta diretei mwene nomeso etu vene diretei teitala nomake etu eikuma oyo tu oyo atuiudifa nokucha onjovo yomwenyo. No começo da nossa conferência, nós falamos, quando mencionamos Mateus 16, sobre a importância de nós termos a experiência pessoal com Cristo e não basear a nossa vida espiritual no que os outros falam. Na tushivenya kulonga shotete inatita vela mwashiva kwetu ava teshuta konu ndela tukondipe tu kale mwashikalonga etulikila otipugotine nyote kudimelongeso leta mekeme potelele teko kontopola eya bateusi otipu katahaka leno kunda potipuketipe iva akuwa kwetu basitunda pe kweti matulikisiwa kompleto. Nesse versículo 1, João conta do seu relacionamento pessoal com Cristo, a experiência que ele teve pessoalmente com Cristo. Aqui diz o que temos ouvido. Então João está falando, eu ouvi o Senhor falar comigo. Querido irmão, querida irmã, você tem que ter a experiência de ouvir Cristo falar com você, seja no meio de uma oração, seja na leitura da palavra. Você sabe, Cristo falou comigo. Ukale wako ngomite ukupopya lusena Kristus. Otopopina ngaipi, topina American, topina ngaipi, topina monshango ambibeli. Otoka utakuta oapopya na Kristo. Ilongeza kupopya huku ukiomwa kutanga opa kuli kwambela. Obyoka kuvinga kuti no Yesu sa wakupopya naye. Eu não posso basear a minha vida espiritual no que os irmãos falaram. Eu preciso basear a minha vida espiritual no que Cristo falou comigo. Se nessa conferência você ouviu só o que Miguel falou e durante todas as mensagens você não conseguiu ouvir Deus falar com você, então pega tudo que Miguel falou e joga fora. O que vale é o que Deus falou com você. Genge pikino royali shenge wagato pikino to dai ko mingerita popi wai maisha wa utai kupulash o oshisha kumbwa shito shironga nongenge shita popya
wapungwa upingine kucha oshiyo shajatu bukalu obudatu kutubiki Yera ko now. Okutabika ko kuli longesa. Ako mutima wala ngabo ambala ningeli ya pop. Ambala ningeli ya pop. Kutio hukuma popi ya mingeli nyumbani. Basi haucho kutio hukuma popia paka mutima wala. Deus pode me usar para transmitir uma palavra, mas o mais importante é que por meio dessa palavra você ouça Deus falar com você. Mala shiki na jipungwa uche onda utamu mingi oshapungwa uche kalunga okwa popjanani Hukumba kutunda pesa momikanda elima jodi longesa. Masi etuno kukala utiyo totu. Hoti mingeli wadongesi. Hope kuti huku wadongesi. Unabunda pesa lá. E João continua: o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele está falando, eu vi com os meus próprios olhos. Apotati tetobate shitauti. Direbe odati nekucha no peshimo na no meshe. Yohanesho tapopera kucha aminishi lombwero amemwene ndabana no meshwana. Tetewa Yohane sawa dineiva otitibali na mona bahe namura menoba ivange mwene. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer, o que eu ganhei foi o que eu vi com os meus próprios olhos, porque Deus me revelou. Eu não vivo baseado em o que os outros viram, mas eu vivo baseado no que eu vi. Yapota chama amemwene de Shimona ami andika la ngashi shamonika kuba kwetu ndondiri mwashabenda bana nomeshwange mwe Otipukaka kola unenyo tetita balela unene okuti ame hikalambe tine iwa kuba kwetu hikalambe tine ndamona amene no maivangi. E ainda que continua, o que contemplamos. É 1 João 1:1, ele tem contemplar ali. Aqui deve ter, né? Qual a diferença entre olhar e contemplar? Ok. Eu lo coloco mona no kushiko nawa olipe. Bende otipura ye dilali kunol private. Beno okutimona popena okutikoneka. Por exemplo, se eu falar para vocês, todo mundo olha para essa ala aqui, daí todo mundo dá uma olhada. Aí você olhou. Daí taleni kombingai. A moção na kutara ko yeke shebe sheka tarako ukwamana korela no ndo kwawe. Popio de ngere akukwa. Talente yo, amu ngoga muyumba mai. Mamu mone etiti yo kwa tibatale. Mas se eu perguntar para você, qual é a cor da camisa do irmão que está sentado na segunda fileira, ali do lado, ali no primeiro da segunda fileira, daí você vai dizer, eu não sei, porque você só olhou, mas não contemplou. Contemplar é olhar com detalhe. Wote kucheoro kolipeni elipolimakimo watala ndiye kupura kucha omu atate unyeli poka katikati penyo kwa jashi kutushirikali niishi tala nao wapendo kutala kuimamo nako malo shirika tala nao yero nao watu wadala ndiyo wadala omuntu unawala ndwa omuntu wotingali ibo mubalu unaji kutujali kwa heti kungujigilia yero ocho utupeti wa undapu. Isso quer dizer o quê? Quando Deus revela algo, você não só deve olhar, você tem que contemplar, olhar com detalhe. Gashi okonjoni akutala ikese ike watala unakutala na wapioto shikone. Yera banao onjakaba ibokuti akutala bala masate uchikungunyika zokuti echo chichi. Você tem que
olhar e desfrutar do que você está vendo. Mandate obuna kukala wa mona no kukala mwashi obe wa mona. Obe no kutala eti wa mona, eti adi wa mona le goto kala mutu. E João continua mostrando o relacionamento dele, a experiência dele com o Senhor. E aqui ele diz: as nossas mãos apalparam. Natakovali opida tikire kucha tetoka tokeshuta no keshimona no keshikoneka shiti agati no makete shikwata. We iba wa mona no makanya ajiyan. Apalpar significa você tocou. Você muitas vezes você diz: mas olha só, mas será que é verdade? Não é um sonho? Deixa eu ver. É real. É real. Kuno tenga kucha kushikwata ngali opene yolo ko poshima kushimona no kushikwata nazo nelimpira oshogombera ai bodo sholela Pekaina na okutala pae bo konjesa okutia ojome ini hajo ojome na anayo ya mokonda walama. E aqui diz, essa experiência, são as experiências que ele teve com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida. Opone yohanesha no maisho yosha karamo opone ano bakala eshi bolela lo lanchobo Kristo sa oweno menyo. Ojote mupono kono Yohanesa okukaramonda ya Kristo sa okumona lokuta lokuiva lokumona lokupa. Então, nesse relacionamento com o Senhor tão pessoal, chegamos no versículo 2 e ele diz: e a vida se manifestou e nós a temos visto. Obelishombali no menyo o aholoka no teumona no atu hatu ye paulula no kumu utifila omwenyo ou walushe walipuhe ndere owetu hololelwa. Aqui mostra a vida se manifesta. É o Senhor se manifestando. E aí João disse: eu vi o Senhor se manifestando. E essa manifestação da vida é que transforma o nosso ser. Por isso que o versículo continua: e dela damos testemunho. Então essa vida, que é a palavra da vida, se manifestou e mudou o meu ser, e o meu viver dá o testemunho do poder dessa palavra. Yokoto ko Simona no mweno kwa holo kamuye otati paipe shoko na holo kamame ngego mweri ongale ange okukala oinaku monika kucha o kwa shenja okuno mwenelela amene Simona yote amame chotino kululi kisokupiwa eno ou unaome omenetiti. Então olha o próximo passo. E aqui ele diz: dela damos testemunho e vou lá anunciamos. Então olha esses passos aqui. A vida, eu tenho relacionamento com o Senhor, a vida se manifesta, eu vejo essa vida me transforma e eu anuncio a todos a respeito dessa vida.
omwenyo ose oteuta omwenyo ose oyamushe wejuwe yamushe oturipo pala kuyanjaku bakotatushi omwenyo wewiva omwenyo weyamonte nomwenyo ou pahe kupopila bali bakwe. Isso é o resumo da nossa vida cristã, certo? O que é a nossa pregação do Evangelho? É que um dia eu vi a vida, e essa vida me transformou, e eu anuncio a outros a vida eterna. Evangeli perimon evangelho aliamon evangelho tuliundifilali bakwe movi. E você pode ver que a experiência de João com o Senhor é uma experiência viva e orgânica, não é doutrinária. Kama Yohanesa hayo lipuka yahimbirwa akomuntu obyeti chomwene mwene owamona. Aqui João diz que esse próprio Senhor Jesus é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, olha só o versículo 3. Daí João diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E o versículo conclui: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, João era alguém que vivia na comunhão com o Pai e com o Filho. E tudo isso acontecia no âmbito espiritual. Então existe algo muito importante que eu quero mostrar para os irmãos. Hebreus 5,14 diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Esse versículo mostra que existem os chamados sentidos espirituais. E esses sentidos espirituais devem ser exercitados.
Os sentidos espirituais são para nós contactarmos as coisas espirituais. Assim como o nosso homem físico, nossa parte física, tem os seus sentidos, né? Visão, olfato, audição, tato, tá certo? Paladar. Espiritualmente também temos esses sentidos. Okukala komuntu okupungulula okutala kuti ochipukecho chiwa ine hachiwa okupungulula makonda ulondunge umukulu okutioke echo chiwa o echi hachiwa. Você sabe, os nossos sentidos físicos não conseguem contactar Deus, porque Deus é espírito. E o meu encargo nessa manhã é ajudá-los a vocês desenvolverem os sentidos espirituais que a Bíblia menciona. Tá, primeiro, então vamos ver, chama-se paladar espiritual. Okukala uhole wa munu wa ile okupepa kwa espírito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: se é que já provastes que o Senhor é benigno. 2. Versículo 3. 1 Pedro 2, versículo 3. Ngenge wa makela kucha omwene oe omua. Ina weti mona kuti omwene nanyo oe omua. Yeti na mamake. Salmo 34, versículo 8, a primeira parte. Salmos 34. Yes. 34, versículo 8. Provai e veja que o Senhor é bom. Makereninye mutale owa womwene apa ufike. Makerei mutale owa womwene. Provar significa você põe na boca e experimentar. Makero, osimo pushi makero la mutramo kanya. Owe to sitakuta lengo shitu shino uwa. Okumakera akugala konti. Okubaka mugati ko mulungu okiteherera okuticha pepa okacha pepere. Quando conheci pela primeira vez o irmão Davi e a irmã Enoque, nós tivemos comunhão falando muitas coisas e eles falaram do funge de maçango. Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha provado. Essa vez eu vi e experimentei. Nós temos que aprender a desenvolver no espírito o sentido do paladar espiritual.
wopamepo. Você sabe, você sabe, tem irmãos que leem a Bíblia todos os dias e continuam lendo. Tem irmãos que começam a ler a Bíblia 3, 4 dias, daí para. Depois de 2, 3 meses, volta de novo, 2, 3 dias e para. Wapendawa matatela a lesson bi peli ke fiku. Wapendawa me abi lesson ma fiku atatu yo kwa mwen. Tapa pitwa mweti bali o ma fiku atatu yo kwa mwen. Yekifika wanawa unawa me watango Biblia apewa. Unawa me leitanga kya bululugwa. Leitange kyande abululugwa no hani meipita. Por que esses irmãos param? Porque eles não provaram o sabor gostoso da palavra. O sisi kucha obanwe na lesson bi peli botani ko ma fiku na lesson sisi kucha shikeso nuka ba makelele o nyenyo njo na tamuna umakira. Okantaga gokwa hatange apewa keho nuka ba makelele ale dokukala no wa Biblia ke yo kutia Biblia ibepake. Isso quer dizer, quando nós formos ler a palavra, eu preciso usar meu espírito e desfrutar do sabor dessa palavra. E aí, quando eu desfruto o sabor dessa palavra, esse versículo é muito gostoso. O Biblia inama itange, o kuitanga, o dalio matumbulo abamotange, o emono kuti, nato matumbulo o maua. Mas se você lê só e não usa seu espírito e não desfruta do sabor, depois de 2 dias eu não quero mais comer isso. Ouvimos em Hebreus 5,14 que precisamos exercitar esses sentidos. Os irmãos compreenderam? Paladar espiritual. Olha só, por exemplo, nessa conferência eu acho que vocês estão desfrutando, né? Estão sentindo, gostoso, não é? Porque aqui você está concentrado, está sentado, está dando atenção, está focado na palavra. Se todo dia ao você ler a Bíblia estiver focado na Bíblia, dando atenção, usando o seu espírito, você vai também sentir o sabor da palavra de Deus. Agora vamos ver o outro sentido da audição. Isaías 55, versículo 3. Primeiras 2 frases. 55, versículo 3. Isaías 55, 3, a primeira parte diz: inclinai os ouvidos
e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Wilikineni nyemuhene kwami. Wilikineni no mitima deni. Opo dikale dino mwenyo. Você pode ver, aqui diz, ouvi e a vossa alma viverá. No opo tankala no mwenyo. Talvez você diga assim, mas eu não consigo ouvir. Então vamos ver Isaías 50, versículos 4 e 5. Versículo 4 diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Lalo ngwa opondikale dino unongo okuyakula nokucha oulati aba valoloka oyetape ndulange keshe ongula tapendula okuti kwange opondi uteko pangeti yova longwa omwene kalunga okwa fitulula okuti kwange ame inandianya inandisuna molima. E o versículo 5 diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui diz: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça. Se ele diz desperta o meu ouvido, é porque nosso ouvido está dormindo. Então ele tem uma oração: Senhor, eu sei que você fala todas as manhãs comigo, desperta meus ouvidos para que eu possa ouvir. Batelenge ukala pendulange efimbali chonkula pendulo kuti bako praji kute okupoke bale mabali kwambelo okupoke na ungo kutyomele wange pindule para okubibange kukwile. E aqui diz o Senhor, no versículo 5, Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. Opone anonga po verishanda tinga omone kalunga okwapitulula okuti kwange ame inandianya inandisuna monima omene wapatulula okuti kwange ame hanyene we ame hakondokele konyima. Isso é muito importante aqui, olha. O Senhor me abriu os ouvidos. Porque Ele quer falar comigo alguma coisa. Aqui Isaías fala de duas reações negativas. Primeira reação negativa, ser rebelde. Ele diz: eu não fui rebelde. Ser rebelde é: não quero isso aí, não quero ouvir isso. Isso é ser rebelde. E a segunda reação negativa que ele também não teve, ele diz assim: eu não me retraí. O problema de retrair, sabe o que é retrair? O Senhor fala
e você não reage. Owote kutendo ichibalinga ipi. Omwe no dapo pinove. Mala kuna shio shenje kuna shio ningi po mashwa utoa mwena. Otipukatime jalani. Ongo kumatenawe. Mashi ole kumundala. Ulilala ndasilu kinena wetiba kwa. O Senhor diz, vai, vai. E eu? Omwe no dati bai penati. Vende, ole tirula. E aí? Quando Deus fala com você, você tem essas reações negativas? Vamos dati. Omwe negeke tapopina de momikaleti. Omikalo te otokuanya ilo linga helpi. Ole, ukutina apopia nao. Yaba khalo yo yale. Oyo kwa nyale, inyo okutarela. Vamos ver agora Atos 7:51. Ato katara pa shumelonga yo apostol. O kapitei oye ali, oberise omirongo na imwe. Esse versículo diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 51. É? 51 versículo. Atos 7:51. O ilonga apostol is kapitei ali oberise omirongo na imwe. Oba quando tinha aba moku pitetanda inamuri pita ko mitima no komati alushe nye mwatwa ondu bono no mepo ya kuki ngazi oho osho na nyeyo. Então, aqui fala incircunciso de coração e de ouvidos. Isso quer dizer o quê? A questão da circuncisão é cortar fora a carne, certo? Olimpuka aliho yoboune. Se fala de Imbahi, o apitecanga. Isso quer dizer que a sua carne impede você de ouvir o Senhor. E você tem que orar: Senhor, circuncida meus ouvidos. Agora vamos ver o sentido espiritual da visão. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor. Salmo 119, versículo 18. Versículo 18. Episarome efrelen nongonongoi oberise onongonata pasukifa omeso ange opontimone oikumuifa ili momango yoye. Aqui diz: desvenda os meus olhos, significa tira as vendas dos meus olhos. Apota kuti pasukifa omeso ange kupako aisheiri apatomeso ange. Há tantos véus em nosso viver. Eu tenho que pedir para o Senhor: Senhor, tira os véus para que eu possa ver.
unye umili afikako unokusamba kuhuku otiongele faria umili kama iwange para kizibilo kutatu. Efésios capítulo 1, versículo 18, a primeira frase. Waefeso 1:18. o kapitelo yote tewelisho nongo na etatu. Senhor Jesus, onde você tinha ye aminikile omeso eni o omomutima opomushive etelelo olomweli fanenwa no upuna wefimano lefyulu lolae apa ufike mova ya puki bae. Aqui fala iluminados os olhos do vosso coração, tá vendo? São olhos interiores, precisam ser iluminados. Opone atanati imikiro oba ihoko mutima wangu tashukisha oba ihoko mutima aminikiro buhu. Talvez muitos de vocês não soubessem que existiam sentidos espirituais, mas hoje estão sabendo. Agora, o olfato espiritual. Isaías 11, versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11, 3. 3. É. O capítulo não tem o verso nato. Balongweleni omwene kalunga ka Israeli osotati omulu menu ou itadulika kenjobo de angano eri na fingwe. Essa palavra deleitar-se-á no hebraico significa o olfato, você sentir o cheiro. Você sabe, o olfato ele está ligado à percepção. É uma coisa que é um sentido que faz você detectar as coisas antes de você ver e ouvir. E, por exemplo, você tem cheiro de queimado, alguma coisa está pegando fogo, certo? Por exemplo, tem uma comida, você diz assim, puxa, que bonito, mas você conta o cheiro, está estragado. Filipenses 4:18. Amém. Diz assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos,
o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4:18. Derene onda tambula aishe ndawana nderepa hupa nokuri nda mona epuluko linene eshinda mona we pafradit oso mweshi tuminange oyo dimbaliwa neamboliwa lawa palela kalunga. Aqui, Paulo está falando das ofertas que tinham chegado nas mãos dele. E ele fala que é como aroma suave. Que significa, por exemplo, você olha, você ofertou, você só olha a coisa fisicamente, mas para Deus, né, na parte espiritual, tem uma percepção. Que coisa boa. Si oggi prendi ponendo mai, ma se tu non mai o símbolo que vai umbanawa. O olfato é ligado à percepção das coisas. O olfato é ligado à percepção das coisas. Ok. O malamonia tibaba o kombinga etimbolimo shimu shiwate shiwa nomesho male timbala sopolioli chimahina kwa hata datirapa o kufimbulo shimu. Timati papiwa hapa okutalo kuti tikimwajibuka ojibele nomayo ojiwo malijina otifimbula ka kapebela jambi. 2 Coríntios 2:14. Wakorinto obatibali o capítulo 9 Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2:14. Quando ativari o capítulo vale verse onongo nani. Derene kalunga na pandure o tetu wirike alushe monuendo le findano mo Christus ou tetu horolifa a peche etimba liwa lokushiva kwae. Aqui fala da fragrância do seu conhecimento por onde nós passamos. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, você está ali junto com algumas pessoas, as pessoas percebem você é diferente. Eles não sabem dizer o que é. O seu cheiro é diferente, entendeu? Porque você tem Cristo. Agora vamos falar do último sentido espiritual, que é o sentido do tato ou do toque. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18.
Derene ondatambula aishe ndawana ndepakupa nokuli. Não, é Efésios. Efésios. Sorry. Efésios 4:18. Yeah. Isso. Ogova laula mendunge dago dele veri kokule no mwenyo womu kalunga omoboku washiba komubo no molweli kukutiko lo mitima dabo. Aqui fala da dureza do seu coração. Isso é, você toca assim, tá duro. Ele kupinga yon tima wewe kukuta yajua kusikia. Obengenge to kumukristo wende kutoshima shitu cha kukuta. Você não piwa omutima wa kukuta. Yeye kama ni kitu mwa ndo kifuka jina kidala na akaja nyengenere cha kukuru. Você sabe se o seu interior está duro ou se o seu interior está mole. Omushishira kucha menilemo ntimushishi kucha omulimu akukuta ilo majupara ilo mulimu na oupu mwa mundo shima chapepu. Omenya uchime mutima wange bakukuta mutima wange manenge na uchi. Aliás, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Vai Hebreus capítulo 6, versículo 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Yeo kwa pangela bari efikulimwe efiku eri nokulombweli fa David eshi pa pita efimbo lile lifike apa ngashipatiwa nena eringenge tamudu ondaka yaye inamukukutika omitima dele. Então, nós temos que aprender a exercitar e ver se o nosso interior está duro ou não. Muitas vezes você vai ajudar um irmão, você tem comunhão com ele e você sente o coração dele está duro. Algumas vezes você vai ajudar um irmão, você toca o coração dele, o coração está terno, ele está aberto para ajudar. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu tive um encargo nessa manhã sobre esse assunto, por uma razão. A razão é que não conduza a sua vida espiritual baseado nos seus sentidos físicos, mas nos seus sentidos espirituais. No seu relacionamento com Deus, use os sentidos espirituais. E principalmente no seu relacionamento com os irmãos, use os sentidos espirituais.
okukalana la mwanyokome itabero ontima youtalapamepo tina ulipamenako yome italelo utimaoleo paka mopepo. E você vai perceber que todo mundo espiritual, a realidade espiritual, vai se abrir diante de você. opodengengo waende monkalo tokabonake semontima wadoke kuyulukila Tina maende momukaloga ingojo mokamunake sebo mutima we kumupaka mole. Assim concluímos essa conferência.